E aí, pessoal, a pauta é Natan. Natan Felipe, 20 anos. Sondagens e utilização no time principal. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas antes, fique com o recado dos Metais Thalita. Olha que linda linha Metais Thalita. Se você está precisando de uma torneira para cozinha, de uma torneira para o banheiro, não pense duas vezes. Metais Thalita, 10 anos de garantia, o melhor do mercado. Chegue na loja e pergunte: eu quero Metais Thalita, onde está o stand? E você vai encontrar tudo do mais bonito neste segmento. Metais Thalita. E claro, parceiro aqui do CCD. Gente, Natan Felipe. Descobri hoje pela manhã, através de uma matéria feita pelo sempre muito bem informado Caliel Dornelles, que esse jogador, de alguma maneira, ele, em razão do gauchão que ele fez pela equipe do Aimoré, ele gerou sondagens do mercado, tanto da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como do mercado da Europa. Um clube da primeira divisão do futebol português. E aí eu fui atrás para tentar entender qual era o sentimento do Grêmio em relação à utilização dele. Se vocês lembrarem, quando termina o gauchão, ele é eleito melhor zagueiro junto com o Jeromel. Eu fui perguntar, e muitos no Grêmio disseram: ele é muito baixo, César, para ser zagueiro e tal, ele tem 1,80 m. E o Roger, logo que viu nos primeiros trabalhos, disse o seguinte: não, deixa aqui, esse eu quero. Por quê? Porque é inteligente, porque tem uma liderança muito forte e porque é um jogador que constrói, é um zagueiro construtor. E de alguma maneira esse mercado de sondagens ele segue. E eu queria entender qual era o caminho dele para o futuro. Por quê? Porque é um jogador de 20 anos que não estava na linha de frente de utilização do Grêmio, por isso é que ele foi emprestado, mas que, diante do gauchão que fez e dessa organização que o Grêmio tem hoje, ele passa também a fazer parte de uma espécie de time que vai entrar muito. Que a gente pode colocar o Janderson, que a gente pode colocar agora o Natan, que a gente pode colocar também o Sarará, que são jogadores que não são titulares absolutos ainda, mas que fazem parte desta programação do Grêmio para utilização. E o que se viu? Tanto o staff do jogador, como também o Grêmio, fecharam a porta para liberações dele. Quem que procurou? O Fortaleza, por exemplo, sondou esse jogador para ir para lá, ainda na outra janela. O Fortaleza de Vojvoda. Ou seja, a linha de observação em cima do futebol dele, ela ganha um espectro um pouco diferente. Clubes de Portugal, como eu disse, da primeira divisão de Portugal, também entraram nessa linha. Mas hoje está fechada qualquer porta de saída do Natan. O Natan, para quem não sabe, ele é paulista, tem 20 anos, ele chegou no Grêmio em 2018, depois de fazer um trabalho lá pelo Cianorte, pelo Curitiba. Aí ele chega no Grêmio, começa a ganhar espaço, faz um bom contrato com o Grêmio também, ele tem contrato até o final do ano de 2023, tem multa rescisória, por exemplo, na casa de 50 milhões de euros, aquele papo todo que a gente conhece. O Grêmio tem 60% dos direitos econômicos do Natan, 25% são do Cianorte e os restantes 15% são do próprio jogador. O que a gente pode projetar agora pensando no campo de jogo? O Grêmio vai fazer a opção por 3 zagueiros. E Natan passa a ser o reserva imediato do líbero, do homem centralizado, que neste momento é o Bruno Alves, que pode, inclusive, disputar a posição com o Natan. Dentro da ideia do Grêmio de dar uma rejuvenescida em alguns setores, talvez esse tenha. E ele tem um padrinho importante nesse momento. É bom que se diga isso. O padrinho dele neste momento é Walter Kahneman,
que se rasgou em elogios, nós já falamos sobre isso, ele se rasgou em elogios ao menino. E isso também faz parte de uma transição mais rápida entre um jovem menino que está batendo de frente com o Grêmio com 20 anos e o espaço até virar uma referência, como foi, por exemplo, o caso do Bitelo ali na frente. Eu acho interessante essa linha, por quê? Porque o Natan passou na frente de alguns zagueiros que estavam ali. O Gustavo Marins, por exemplo, também é preciso falar do Heitor, ele já passou na frente. O Roger deu para ele, porque pela característica. Segundo essa análise da comissão técnica, o fato de ser um zagueiro construtor, de encurtamento de espaços, de inteligência tática, de leitura dos três zagueiros jogando atrás da linha de Jeromel e Kahneman, pode fazer dele um grande suporte para a organização do Grêmio, o que é sempre importante. Portanto, a informação existem as sondagens, o Grêmio sabe dessa informação, o staff do jogador que tem como representante o empresário Marcelo Pacheco, que tem também uma ótima imagem de trabalho junto a jovens das categorias de base, uma ótima imagem, sempre vendo o lado do jogador, mas vendo o lado do clube também, e unindo as partes, nada de rompimentos. Ele começa também a ganhar espaço por isso. O fato do Grêmio ter interesse em construir carreira dele aqui e ter junto com isso, sem pressão, sem dificuldade, um staff que também posiciona em favor do Grêmio a ideia do crescimento do Natan dentro do ambiente tricolor, faz com que a gente tenha alguma esperança de que isso possa vir a ser muito promissor ali na frente. O que eu quero colocar com isso? O Natan deve começar a fazer mais, por usar três zagueiros, mais parte do grupo titular, do grupo principal do Grêmio, o grupo que viaja, ele tem ido e vai aparecer nos jogos da Série B. Não me parece que comece como titular, acho que não, porque deve começar os três zagueiros, o Jeromel, o Bruno Alves e o Kahneman, mas com certeza, principalmente se perder Kahneman ou se perder Bruno Alves, é ele. Se perder Jeromel, é Rodrigues. Se perder Jeromel, é Rodrigues. Se não, Natan deve ser o escolhido, tanto pelo lado esquerdo, que aí iria o Bruno Alves para lá, tanto centralizado, que para mim, e essa é a leitura que todos estão fazendo, é a posição que ele prefere jogar. Centralizado numa linha de 3, sendo muitas vezes o cara que sai com a bola, o cara que trabalha a linha dos volantes por ter muita habilidade, por ser um zagueiro técnico e construtor. Eu ouvi muito essa expressão. Ele é um zagueiro construtor, o que é muito bom para ele. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.